estudantes da primeira série, good afternoon, boa tarde a vocês. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar, tá? Ou melhor, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos que falam dos holidays e das celebrations, não é? Vamos trabalhar então com as datas comemorativas. Para a gente dar continuidade, abra um material na page number 7, na página de número 7 de vocês, onde nós vamos fazer um pequeno listening, tá? A única questãozinha que ficou de fora da nossa aula anterior, não é? Que é a question number 4, a questão de número 4, ok? Bom, nessa questão, nós vamos fazer o seguinte. Listen to the following conversations and decide which country from exercise 1 each of them is associated with. Bom, aqui no exercício número 1 da página 6, nós falamos de 5 países diferentes, não foi? Nova Zelândia, Inglaterra, Vietnã, Argentina e Nepal, certo? Então, esses 5 países agora vocês vão utilizar para completar as letras A, B, C, D e E aqui da questão de número 4 na página 7. Vão se situando aí, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar o áudio para que vocês possam escutar, certo? E aí vocês vão escrever para mim. Vocês vão ouvir o que cada um dos áudios vai dizer, não é? O que cada parte vai contar para vocês. E vocês vão dizer, esse país aqui é a Argentina. Esse país aqui é o Nepal. Então, vocês vão colocar as informações só do nome do país em cada um dos itens, ok? Nós vamos fazer essa atividade e aí vocês podem escutar e eu já dou as respostas para vocês daqui a pouquinho. Track 14. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Brian. Happy birthday to you. How many claps? 14, 12, 13, 14. Yay! Hello, happy birthday, and here's lucky money. Enjoy. Thanks. Stop! Stop! It hurts! Quit being such a baby. There are 3 more poles. One, two, three. Don't let me fall! Don't let me fall! 6, 7. This is awesome! 8, 9, 10, 11, 12, 13. Happy birthday! Woo! What's that red thing on your forehead? It's my... Oh, wait a minute. It's your birthday, right? Yes, that's right. Happy birthday! Thanks. Viram só? Então, nesse áudio nós escutamos, não é? A primeira parte, letter A, ok? Onde, no final dos parabéns, batem palmas para cada ano que a criança completou. Qual é a tradição? Qual país, não é? Faz essa tradição? Obviamente, New Zealand, não é isso? Na Nova Zelândia eles fazem essa tradição de bater uma palma para cada ano de vida. Depois, letter B, the second tradition, ok? So, there is someone to you, ok? Tem um dinheirinho para você. There is some money. Bom, e aí eles dão dinheiro no envelope. Então, a tradição do Vietnã, na letra B, não é isso? Na Argentina, stop, it hurts. Eles ficam puxando a orelha da criança, não é isso? E aí na Argentina é essa tradição. Na letra D, eles jogam a criança para cima e para baixo, não é? E aí cada um segura numa parte do corpo e levantam e abaixam quantas vezes, não é? A criança tem de idade, de acordo com a idade da criança. Então, England, Inglaterra. E a última, não é? Quando colocam um sinalzinho vermelho na testa para significar o aniversário. Essa tradição é uma tradição do Nepal. Então, nós temos New Zealand, Vietnã, Argentina, England e Nepal. Ok? Essas são as informações que vocês têm aí para completar.
E aí a gente vai para o nosso próximo listening, agora já na página de número 8. Mas antes disso, quero mostrar para vocês algumas palavras. Olha só, a gente tem aqui New Year's, ok? New Year's Day, que é o dia do Ano Novo, não é? Easter, Easter, que é a Páscoa, certo? Temos também, what else? Christmas, Christmas, que em português significa Natal, alright? E temos a última data comemorativa, que é o Father's Day. Bom, eu mostrei para vocês essas palavras porque eu quero que vocês completem aí para mim, certo? Quero que vocês completem aí para mim essas 4 figuras que nós temos na página número 8. Tem uma árvore de Natal, tem um rapaz com o Senhor, tem um monte de ovinhos coloridos e tem um monte de fogos, não é? Na beira de uma praia. A quais datas comemorativas essas figuras elas são associadas? Então vocês vão usar essas palavras que eu acabei de dar para vocês, certo? Para que a gente possa realizar a nossa atividade. Alright? Very good. Então vocês vão completar aí para mim. Na sequência, a nossa question number 2 e a question number 3, elas são de listening. Você vai ouvir alguém falando sobre um de seus feriados que estão no exercício número 1. Qual será esse feriado? Então a pessoa ela vai descrever esse feriado e vocês vão adivinhar para mim se é o Father's Day, se é o Easter, se é o New Year's Day ou se é Christmas, ok? Então vamos lá escutar esse áudio e aí na sequência, ok? A gente vai checar as informações. A questão de número 3, ela é também relacionada a esse áudio. Então escutem o áudio para que vocês possam, absorver o maior número de informações aqui. Bom, então ele vai falar sobre o Father's Day around the world, ok? Em alguns lugares acontece em junho, em alguns lugares acontece em setembro, em algum país do mundo acontece em dezembro, certo? E no Brasil também acontece em um determinado período, certo? Um mês diferente. Então vamos escutar, certo? Essas informações todas aí e vamos tentar captar, ok? As palavras que estão sendo ditas. Let's go! Lembrem, tá? As questões 2 and 3, elas são desse áudio que nós vamos escutar agora. Track 15. It varies from country to country. It is celebrated in Canada, the United Kingdom, and the United States on the 3rd Sunday of June. Also observed in countries such as Argentina, France, Greece, India, Ireland, Mexico, Pakistan, Singapore, South Africa, and Venezuela. Australia and New Zealand, Father's Day is on the 1st Sunday of September. In Thailand, it is celebrated on December 5th, which is the birthday of the country's king. Brazilian dads are honored on the 2nd Sunday of August. Father's Day, many people make a special effort for their fathers or father figures. Some people visit their fathers, while others give cards, flowers, or other gifts, such as clothing, sporting equipment, or luxury food items. It is a relatively modern holiday, so different families have different traditions. Range from a simple phone call or greeting card to large parties honoring all father figures in an extended family. Father figures can include fathers, stepfathers, fathers-in-law, grandfathers, great-grandfathers, and even other male relatives. Yes, very good. Olha só, students, então o nosso áudio deixou bem claro, não é? De quem nós estamos falando, porque a palavra father foi repetida muitas vezes. Então já sabemos que a nossa question number 2 fala sobre o Father's Day, ok? E aí ele diz o seguinte, bom, no mundo inteiro, o Father's Day é celebrado, não é, em datas diferentes. Por exemplo, Canada, United States, United Kingdom, a data comemorativa é o 3rd Sunday of June, é o 3º sábado de junho. Escrevam isso em inglês para mim, ok? Depois nós temos o Father's Day
First Sunday of September, no primeiro domingo de setembro, acontece na Austrália e na New Zealand. Então, na Austrália e na Nova Zelândia, o Dia dos Pais acontece no terceiro domingo de setembro. Primeiro domingo de setembro. No dia 5 de dezembro, o Dia dos Pais acontece na Tailândia, porque é o dia do aniversário do rei, certo? Então, nesse dia acontece o Dia dos Pais. No Brasil, Second Sunday of August. O segundo domingo de agosto é para celebrar o Father's Day aqui na nossa terrinha brazuca, certo? Então, essas são as informações. Question number 4, ela falou uma coisa bem interessante aí, e aí vocês podem me dar depois pode repetir, não é, o áudio, e vocês vão escutar ela dizendo o seguinte: What term does the speaker use to refer to father, stepfather, father-in-law, the grandfathers, great-grandfathers, and even other male relatives? Bom, então, qual foi a expressão que ela usou para falar de todos os pais? Porque pai pode ser o seu pai biológico, com quem você de repente viva ou não, não é? O seu pai que te cria, o seu padrinho, não é? O seu avô, qualquer figura masculina que represente o seu pai. Então, ela usou a palavra father figures. Father figures, a figura paterna, não é? Para falar sobre as pessoas que representam o pai que podem ser homenageadas nesse dia. E aí depois ela diz também, de acordo com a pessoa aí, né? De acordo, o nosso texto pergunta, de acordo com a pessoa que falou no áudio, quais são os presentes, de acordo com o áudio, não é para inventar a conversinha aí, tá bom? Nada de respostas malucas. De acordo com o áudio, o que os pais costumam ganhar no seu dia? E aí vocês vão responder número 5 para mim, ok? A nossa questão de número 5 da página 8, alright? E aí a gente vai passar para o nosso próximo tópico, ok? Que são o Present Progressive, que está na página 9, que é um tópico de gramática, ok? Let's go! Então, students, agora nós vamos para o nosso próximo tópico, que é o Present Progressive, tá bom? Também conhecido por Present Continuous. O que acontece aí nesse tempo verbal? Bom, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Para o tempo verbal Present Progressive, que eu tenho por Present Continuous, nós vamos falar de situações que estão em andamento. Então, vocês vão observar que nós temos uma conversation aí e várias palavras aparecem sublinhadas, ok? Essas frases que estão sublinhadas são as ongoing actions, as ações que estão em andamento, certo? No momento da fala, elas estão acontecendo, elas estão se desenvolvendo, certo? E aí, olha só, escrevi aqui para vocês duas dessas falas que estão no livro, ok? Para que a gente possa perceber o que há de similar, o que há de parecido nessas duas frases. Olha só, na primeira eu tenho I am decorating, eu estou decorando. He is blowing the balloons, ele está soprando os balões, não é isso? Então, decorando, soprando, são ações que estão se desenvolvendo nesse momento, certo? Eu estou decorando, he is blowing, ele está soprando os balões, certo? E vão aparecer outras expressões aí que mostram sempre os verbos ganhando ing no final. Então, todo verbo que tiver ing, esse verbo ele vai estar no Present Progressive, ok? Que significa uma ação que eu estou prevendo que aconteça logo, certo? Daqui a pouquinho, já, imediato. Ou, então, de uma ação que já está em andamento, certo? Essas são as informações do Present Progressive. E vocês vão fazer o seguinte para mim, tá? Com base nesse texto e com base nessas informações que eu acabei de dar para vocês, certo? Vocês vão marcar apenas para mim os itens A, B e C, ok? Bom, nós temos ali uma pequena parte do texto, não é? Que ela está circulada, vocês podem perceber aí. O que dá para fazer, tá? Bom, a gente vai traduzir essa frase da seguinte forma. Nós vamos ter a festa às 2 da tarde. A festa começa às 2. O que isso quer dizer, não é? Que é um arranjamento futuro, uma coisa que já vai acontecer daqui a pouco, uma coisa que já está acontecendo ou um hábito presente. Então, vocês vão ler para mim e vão marcar.
Bom, a estrutura do present progressive, ela vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho um sujeito, I, eu tenho o verbo to be, am, e eu tenho um verbo que ganha ing, ok? Going. I am going. Eu estou indo. You are playing. Você está jogando. She is listening to music. Ela está ouvindo música, alright? Então, essas informações todas estão ongoing, estão se desenvolvendo no momento da fala do leitor, tá bom? E aí vocês vão marcar para mim a letra C, é para vocês me dizerem qual dessas três formas, ok? É a estrutura geral do tempo present progressive, certo? E aí vocês vão marcar para mim a informação correta e a gente para por aqui e já checa no nosso ambiente virtual. Ok, students? Espero que vocês estejam todos bem, estejam em segurança. Aproveitem o final de semana para recapitular o que nós vimos, não é? Nessas 2 primeiras aulas desta primeira semana do retorno. Alright? Bye bye, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. See you!